Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre a fisiologia do sistema reprodutivo feminino. Também nós vamos falar, durante esse decorrer dos vídeos sobre as patologias que afetam esse sistema. Então, esse primeiro vídeo é um vídeo mais introdutório, né? Nós vamos dar uma introdução como funciona o sistema reprodutivo feminino e também vamos falar sobre as funções reprodutivas que envolvem o hipotálamo, né? Então, nós vamos entender como age o hormônio liberador das gonadotrofinas. Nós vamos entender o que é e quais são as funções da rede neuronal, quispeptina, neurocinina, dinorfina B. E, por último, vamos ver quais são os fatores que afetam as gonadotrofinas. Gostou desse assunto? Então já clica no botão para se inscrever no canal, ativa o sininho para que você não possa perder nenhum vídeo. Além disso, vocês contribuem para que a gente consiga trazer mais conteúdos e que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Então, quando nós falamos sobre a fisiologia reprodutiva, nós estamos falando em funções estritamente coordenadas, conforme a gente vê aqui na imagem do slide, né? Então, funções coordenadas do hipotálamo, da hipófise e do endométrio que dão origem a menstruações cíclicas e previsíveis que indicam uma ovulação normal. Além disso, a ovulação regular também exige o funcionamento normal de outras unidades endócrinas, como, por exemplo, a glândula tireoide e a glândula suprarrenal. Então, por esse motivo, os pacientes com hipertireoidismo, hipotireoidismo, a síndrome de Cush, a resistência aos glicocorticoides podem apresentar anovulação, né? A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, falando especificamente sobre essas doenças. Por isso, é imprescindível, pessoal, que tanto o médico quanto outros profissionais de saúde que estejam em atendimento, em acompanhamento dessas pacientes, possuam pleno conhecimento das funções do hipotálamo, da hipófise, dos ovários e do útero, né? Bem como essas interações, as interações desses tecidos com outros sistemas, para diagnosticar corretamente os distúrbios reprodutivos e que também possa realizar estratégias e acompanhamento de tratamento, tá? A função reprodutiva mais conhecida do hipotálamo e que inicia ali o processo, né, do sistema reprodutivo é a secreção pulsátil de GNRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas, tá? Esse hormônio tem a secreção hipotalâmica nos vasos portais regulada através dos efeitos de feedback negativo de uma série de fatores, incluindo os esteroides ovarianos, né, e a dopamina, também a norepinefrina, a serotonina e também os opiáceos que são produzidos pelo cérebro, né, que podem mediar essa regulação da secreção de GNRH pelos hormônios ovarianos. Então, ainda continuando falando sobre essa fisiologia reprodutiva, né? Então, a resposta ao GNRH nas células da hipófise anterior, elas secretam dois hormônios, né, que é o FSH e o LH, hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? E quais são as funções desses hormônios? O hormônio LH, o hormônio luteinizante, estimula a produção de androstenediona nas células da teca no ovário, e já o FSH ele regula a produção de estradiol e de inibina B nas células da granulosa e também promove o crescimento folicular. Tá? Em relação à liberação de um óvulo pelo folículo maduro, esse processo ele é totalmente dependente de uma subtelevação dos níveis de LH ali na metade do ciclo. E após a ovulação, o folículo ele se transforma em um corpo lúteo, né, que secretam dois hormônios muito conhecidos que vocês já provavelmente ouviram, né, que é o estradiol e a progesterona.
O LH ele também estimula as células luteínicas da granulosa do corpo lúteo a secretar a inibina A, tá? Outras duas substâncias que vamos falar no decorrer dessa série é a ativina e a folistatina, né? E qual é a função deles? A ativina ela estimula a produção de FSH, enquanto a folistatina ela suprime a ação dessa ativina. Uma outra parte que nós vamos falar bastante no decorrer dessa série é o endométrio, né? O endométrio é a mucosa que reveste a cavidade uterina, né? Ele possui concentrações extremamente elevadas de receptores nucleares, tanto para o estrogênio quanto para a progesterona, né? Sendo extremamente sensível a esses hormônios, né? O estradiol, que é o estrogênio biologicamente ativo, ele induz o crescimento do endométrio, né? Já a progesterona ela limita esse efeito estrogênico e aumenta a diferenciação. Em relação aos ovários, eles permanecem inativos até a puberdade, né? Porque o hipotálamo é imaturo na criança pré-puberal, né? Que é aquele período entre os 3 anos até o início da puberdade. E por isso o FSH e o LH não estimulam os ovários, né? Já a função reprodutiva completa e a maior parte da função endócrina dos ovários, ela é cessada após a menopausa, porque nesse momento os ovários já perderam todos os óvulos e células esteroidogênicas circundantes, né? Esses estados, tanto pré-puberal quanto após menopausa, são caracterizados ali pela ausência de função ovariana e estão associados à ausência de menstruações. Estão sabendo de tudo isso, nós podemos resumir que a função normal do sistema reprodutivo é dependente de ações coordenadas do hipotálamo, da hipófise, do ovário e do endométrio, né, sendo o resultado final de todo esse funcionamento uma menstruação regular a cada 24 até 35 dias. Tá? E qualquer distúrbio desse tecido ou de outros sistemas que possam afetar essas unidades reprodutivas podem resultar em anovulação e, consequentemente, no sangramento uterino irregular. Então, pessoal, quando a gente fala sobre as funções reprodutivas do hipotálamo, nós não podemos deixar de falar sobre o hormônio liberador das gonadotrofinas, o GNRH. A gente vai ouvir muito falar sobre esse hormônio, né? Então, o GNRH ele é o principal regulador do eixo reprodutivo, né? A sua função e a sua secreção é o padrão de secreção tanto do hormônio folículo estimulante quanto do hormônio luteinizante, que regulam a função endócrina e também a maturação dos gametas nas gônadas, né? Em relação à neuroanatomia desses neurônios de GNRH, né? Então, os neurônios de GNRH, eles se originam ali no placode olfatório medial durante o desenvolvimento embrionário, né? E eles migram ao longo do bulbo olfatório até as suas posições finais, que é dentro do hipotálamo, né? Quando ocorre a migração deficiente de GNRH, existe essa situação que leva à chamada síndrome de Kalman, que é caracterizada ali por hipogonadismo hipogonadotrófico devido à deficiência de GNRH e também anosmia, que é a perda do olfato. Em relação à secreção, a secreção de GNRH ela ocorre de duas formas distintas: o modo pulsátil e também o modo de surto. O modo pulsátil é onde ocorre a liberação episódica de GNRH, onde há pulsos distintos de secreção de GNRH na circulação portal, com concentrações indetectáveis do hormônio durante esses intervalos entre os pulsos. E já o modo de surto ocorre apenas no sexo feminino durante a fase de pré-ovulação, né, a fase pré-ovulatória. E falando um pouquinho sobre a relevância biológica e clínica, né, desse hormônio. A modulação apropriada da frequência do pulso de LH, ela é essencial para a maturação puberal e a função reprodutiva, tá?
Esse início da maturação puberal ela ocorre pelo desenvolvimento de um padrão de aceleração constante na pulsatilidade do LH, né? E nas mulheres, especificamente, o padrão de secreção de GNRH ela é essencial para a regulação do ciclo menstrual, tá? A frequência de pulso do LH ela é lenta na fase lútea e ela acelera cada vez mais durante as fases pré-ovulatórias e folicular, refletindo dessa forma mudanças na frequência de pulso do GNRH. Então, por isso que a normalidade no GNRH e, portanto, na frequência do pulso do LH, elas estão associadas a vários distúrbios endócrinos reprodutivos, que a gente vai falar com detalhes de algumas posteriormente, mas uma delas nós já falamos, que é as mulheres com excesso de prolactina, onde ocorre a redução da frequência do pulso de LH. E por isso, né, nós utilizamos substâncias dopaminérgicas como a bromocriptina ou a cabergolina para regular a secreção de prolactina e, consequentemente, restaurar a frequência de pulso do LH. Aliás, se você ainda não assistiu, clica no card que vai ficar aqui, né, onde será direcionada para a playlist com vídeos explicando com bastante detalhe o diagnóstico e o tratamento de pacientes com hiperprolactinemia. E aí a gente precisa entender o que é e como funciona a rede neuronal quispeptina, neurocinina e dinorfina B, tá? Quanto à importância ela é atribuída ao GNRH, é indiscutível isso, né? O GNRH ele é o principal hormônio ali que inicia todo o processo de reprodução, mas a sua função efetiva ela requer contribuição de outras redes neuronais. E aí, com a descoberta da sinalização da quispeptina na regulação neuroendócrina da reprodução humana, ela revolucionou, né, a compreensão atual do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. A via de sinalização da quispeptina é hoje cada vez mais reconhecida como essencial para a puberdade normal, para a secreção de gonadotrofinas e também para a regulação da reprodução. Então, falando sobre a neuroanatomia, aí vocês podem acompanhar tanto o texto quanto a imagem, né, que está no slide, né. Então, em humanos, né, os neurônios de quispeptina eles são distribuídos em duas áreas. A primeira é a área pré-óptica rostral e a segunda área é no núcleo infundibular do hipotálamo, sendo a maior parte desses neurônios presentes, né, ele está lá no núcleo infundibular. E aí, 3/4 dessas células imunorreativas à quispeptina no núcleo infundibular humano, né, lá no hipotálamo, eles coexpressam também a neuroquinina B e a dinorfina, né, formando esses hormônios, né, a quispeptina, neuroquinina e dinorfina B. Então, conforme a gente consegue ver na imagem o mecanismo, né, a quispeptina, que é um potente estimulador do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, inclusive ela é atualmente conhecida como o estimulador mais poderoso do GNRH, né? Então a quispeptina ela sinaliza diretamente para os hormônios do GNRH hipotalâmico através do receptor de quispeptina, para então liberar o GNRH na circulação portal e, por sua vez, né, estimula os gonadotrófos da hipófise anterior a produzir os dois hormônios, que é o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. E, por fim, né, esses hormônios eles vão estimular as gônadas a produzir os esteroides sexuais. É muito importante observar que a secreção de GNRH mediada pela quispeptina, ela é dependente de esteroides sexuais. Então, por isso, tanto o estrogênio quanto a progesterona modulam a atividade de quispeptina. E aí a gente, né, faz uma relação da ação da quispeptina em homens e mulheres, tá? A resposta à quispeptina ela é diferente entre os homens e entre as mulheres. Enquanto que nos homens a quispeptina ela estimula a liberação de LH de forma mais uniforme, nas mulheres o efeito da quispeptina ela é variável e ela é dependente da fase do ciclo menstrual.
Então, a quispeptina em mulheres saudáveis, ela é mínima e inconsistente na fase folicular precoce, mas a resposta é maior na fase pré-ovulatória do ciclo menstrual. Então, pessoal, falando sobre os fatores que afetam as gonadotrofinas, né? Então, o primeiro que a gente tem aqui, que tem uma influência sobre as gonadotrofinas, é o feedback do estrogênio, né. Então o estradiol ele tem um efeito de feedback que a gente chama de efeito bifásico, né. Esse efeito ele é essencial para o ciclo menstrual normal. Então o estradiol ele tem inicialmente um feedback negativo ali com a maior supressão do FSH e posteriormente ele, leva a um feedback positivo, tá. Também a gente tem o feedback da progesterona, né, a progesterona ela reduz a frequência de pulso de LH nas mulheres. Tem o feedback de testosterona, que a testosterona é mais um dos hormônios que exerce um feedback negativo sobre a secreção de gonadotrofinas, né. Também pode afetar as gonadotrofinas o estresse e a produção de glicocorticoides, né. Então o estresse físico, né, o estresse psicológico, ele está associado à amenorreia hipotalâmica, né, possivelmente ali pela ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, e por isso que a secreção de cortisol em mulheres com amenorreia hipotalâmica é elevada. Também a prolactina, né, afeta as gonadotrofinas. A prolactina é um inibidor já bem conhecido da liberação de GNRH e ele é um supressor do eixo hipotálamo hipófise gonadal, né. Então o excesso de prolactina ela é responsável em torno de 14% da amenorreia secundária e hipogonadismo, né, e também por 1/3 das mulheres que apresentam infertilidade. Também a nutrição e o metabolismo afeta a produção de gonadotrofinas, né. A privação de alimento, ela prejudica a secreção de GNRH e gonadotrofinas, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, que é secretado ali pelo tecido adiposo e que tem níveis reduzidos em resposta ao jejum, né, essa leptina ela desempenha um papel importante nesta interregulação, né, estimulando a liberação de LH. Então, períodos de jejum e restrição calóricas, elas diminuem a frequência de pulso do LH e aumenta também a amplitude do pulso. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né. Na semana que vem vamos continuar falando sobre a fisiologia do sistema reprodutivo. É um assunto um pouco extenso, então por isso que nós dividimos em mais de um vídeo, então não perca, né. E lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, então acesse agora mesmo. Os vídeos eles estão disponibilizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida também pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Agora o nosso canal ele está presente no Instagram, então você pode acessar através do perfil Saúde Med 10. Eu vou deixar aqui no comentário pré-fixado, né, o link do Instagram, então você pode seguir lá. Em breve a gente vai produzir conteúdos também para o Instagram, né, principalmente voltado à prova de especialista, né, de endocrinologia, que é o TIMS, tá? Então, acesse lá e dê a sua contribuição também. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.